obreira durante 11 anos, né? Eu cheguei na igreja com 17. No começo foi tudo muito rápido, me batizei nas águas, um mês depois também fui batizada, supostamente batizada com o Espírito Santo. E com 8 meses depois eu me dando, sendo uma pessoa muito ativa na igreja, muito dedicada, o pastor ele se agradou das minhas atitudes e me levantou como obreira, né? Então, comecei a ser uma obreira muito ativa, dedicada, era a primeira a chegar na igreja, a última a sair, era sempre bem disposta, né? E com um ano depois de obreira, eu comecei a namorar, como obreira também. Nós tivemos um namoro um pouco conturbado, nós tivemos um pouco de abrasamento no namoro, mas mesmo assim nós decidimos nos casar, né? Nos casando a gente começou a investir na nossa vida financeira, né? Nós começamos a trabalhar por conta, investimos, colocamos toda a nossa força. Mas o que aconteceu? Com o decorrer do tempo, nós íamos quase todos os dias para a igreja, mas a gente começou a não ter mais domínio do nosso tempo. De todos os dias que a gente ia para a igreja, a gente começou a ir praticamente só 2 vezes por semana. Mas isso não foi o que me fez afastar da presença de Deus, é que a gente acabou se esfriando, a gente foi se esfriando e nós começamos a progredir financeiramente, né? A gente começou a montar uma rede de fast food, onde a gente colocou toda a força, começamos a conquistar financeiramente, mas a gente começou a deixar a nossa vida espiritual de lado, né? Desde o começo a gente começou a ter problema no nosso casamento, problema sério mesmo, de agressões verbais. A gente tinha uma vida em casa e a gente tinha uma vida na igreja. E a nossa vida espiritual foi se esfriando cada vez mais. Muito problema de casamento, sempre os bispos tentando orientar a gente, mas eu já estava com fogo dentro de mim, já havia se apagado, né? Por motivo desse problema no casamento, eu acabei conhecendo uma pessoa, né, uma suposta amiga. E mesmo de obreira, mesmo eu estando com o título de obreira, eu comecei a ter um relacionamento. Eu fiquei 11 anos de obreira, sendo que os últimos 4 eu comecei a ter uma vida secreta, né? Os últimos 4 anos de obreira eu estava no pecado, né? Casada, de obreira e tendo um relacionamento homossexual lá fora, né? Com a vida totalmente espiritual destruída. Mas eu estava cega espiritualmente, porque aquilo que eu estava vivendo, tudo aquilo que estava sendo proporcionado para mim, eu não estava tendo no meu casamento, um casamento frustrado, né? Então eu fui me envolvendo cada vez mais, eu fui me entrando de cabeça, eu ia para a igreja durante a semana, às vezes no domingo eu ia para a igreja, participava da Santa Ceia, mas a segunda-feira eu estava lá me prostituindo novamente. E assim foi com o decorrer do tempo, a minha vida foi se desmoronando e eu não percebendo, porque eu estava cega já espiritualmente. Foi aí então que eu decidi ser feliz. Eu falei, não, agora eu vou ser feliz. Eu coloquei meu ex-marido, né, meu marido, eu coloquei ele para fora de casa, porque eu queria viver aquele momento, eu queria curtir, eu queria sentir aquela sensação que eu estava vivendo. Bom, botei ele para fora de casa, vamos dizer assim, que ali foi o começo da minha destruição, vamos dizer assim, né? Eu coloquei ele para fora de casa e resolvi não assumir, mas seguir com esse relacionamento homossexual em frente, né? Então ali foi a porta do meu fundo de poço, vamos dizer assim, né? Com esse relacionamento eu começou a ter os frutos do pecado, vamos dizer assim, eu comecei a provar dos frutos do pecado. Eu comecei a ter insônia, comecei a ter visões de vultos, audição de vozes, pensamento de suicídio, porque a hora que eu estava com a pessoa era um momento feliz, era um momento de alegria, mas quando eu ia para casa sozinha, me deparava sozinha, ali batia o desespero na alma, batia o sofrimento, né? Ali foi a porta de tudo. Com esse relacionamento eu comecei a frequentar as piores baladas que tem de São Paulo, as baladas de LS, né? Ali na Avenida Paulista eu conheci quase todas. E comecei também a ter outros relacionamentos. Aí começou a destruição. Devido a isso, a minha família também começou a se destruir. Meu pai tinha um casamento de 30 anos, virou a cabeça, largou a minha família se destruiu, foi viver com a amante. E eu também comecei a perder também financeiramente. Para quem tinha uma rede de fast food, era quase 7 lojas nós tínhamos, eu
me deparei numa situação que eu não tinha um suco-tangue para fazer para minha filha, né? Que antes de eu colocar ele para fora de casa, eu acabei engravidando também para poder encobrir esse pecado. Então, desde essa situação, eu já parei de ir para a igreja, já decidi não ir mais para a igreja. Os obreiros iam na minha casa, me procuravam, eu me escondia no quartinho no fundo da casa para poder eles não perceberem que eu estava indo em casa. Então, assim foi começando o meu fundo de poço. Me deparei numa situação que eu estava sozinha, eu comecei a provar realmente, porque quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com vazio, mas agora eu estava provando dos frutos do pecado, sofrimento, a dor na alma, o desespero, pensamento de suicídio. Eu tenho alguns cortes no braço, né? Que eu cheguei numa situação que eu peguei uma faca e um funcionário meu tentou, ele foi com tudo para poder tirar essa faca da minha mão, porque eu já estava com um pensamento sério de tirar minha própria vida. Quantas vezes eu andei com a minha filha no meio da rua procurando uma ponte para se jogar, né? E nessas noitadas que eu estava indo para a balada, sempre me via a lembrança da igreja, né? De como era. Teve até uma situação que eu estava numa balada, era uma apresentação de drag queen, nessas baladas de LS, tem muito disso. E quando o rapaz, um rapaz começou a se apresentar, eu lembrei de uma reunião de sexta-feira, como que era. Eu me vi num desespero total. Eu pedi para o meu amigo que estava comigo para me tirar lá o mais rápido possível, né? Eu também, nessas idas e vindas de balada, eu sempre tinha um medo, porque eu sabia que ali era uma oportunidade do diabo ceifar minha alma, né? Antes de sair de casa, por incrível que pareça, eu pegava o azeite, que eu ainda tinha guardado, um restinho de azeite, eu me ungia. E teve uma dessas noites que eu estava indo para uma balada, eu estava dirigindo e na hora veio um carro de frente no meu carro. Não me pergunte como, o carro se desviou e também me fez lembrar que Deus ali estava comigo. Mas eu queria viver aquilo que eu estava vivendo, mesmo sabendo das consequências, eu queria ser feliz, uma suposta felicidade, né? Foi assim que, num dia de desespero, eu em casa quebrei tudo, porque essa pessoa que eu tive um relacionamento, ela também era casada com um homem, e ela não, assim como abrir mão de um relacionamento, ela não queria abrir mão. Então ali foi meu desespero. Me vi sozinha, sem família, sem o Senhor Jesus, sem ninguém do meu lado, só eu com a minha filha. Então eu tive uma crise muito forte nesse dia. Eu quebrei tudo dentro de casa. Liguei para o meu ex-marido pedindo ajuda. Eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não sei mais o que eu vou fazer. O desespero na alma é a pior coisa que tem, né? E ele falou que não podia ajudar. Em seguida, um obreiro da igreja me ligou perguntando o que estava acontecendo comigo. Eu só pedi ajuda para o obreiro, né? Fui para a igreja, ele me levou para a igreja, eu confessei para o pastor tudo o que estava acontecendo. A gente pensa que as pessoas não sabem o que está acontecendo, mas elas sabem, né? Eu confessei todo o meu pecado, eu pedi ajuda. Logo em seguida veio a caravana do resgate. Foi a primeira caravana que teve no Sambódromo, que todo mundo fala caravana da chuva, né? Confesso que aquele dia eu não queria ir, foi um momento assim tenebroso para mim, porque eu vendo aqueles obreiros de uniforme e eu, na situação que eu estava, eu não conseguia me libertar desse relacionamento. Eu fiquei com esse relacionamento durante 6 anos, né? Eu não conseguia me libertar porque era como se fosse um vício, né? Nesse dia da caravana, eu vou dizer assim que foi um divisor de águas para mim, porque ali eu vi que o Senhor Jesus não tinha desistido de mim. Então eu abracei essa oportunidade, né? Nessa caravana eu passei mal com alguns espíritos. Não foi fácil, foi assim, minha vontade era de sair correndo de lá, mas foi um divisor de águas. A partir daquele dia eu comecei a lutar. Não foi fácil porque eu dei muito trabalho para os obreiros. Eu cheguei muito cheia de orgulho, cheia de si, né? Mas a luta foi muito grande. Mas sempre quando eu me encontrava fraca, Deus ele falava comigo, que ele sempre acreditou em mim, que ele nunca tinha desistido de mim. Mesmo indo para os piores lugares, para essas baladas, ele falava que estava ali comigo. Então isso ia me dando força, eu fui agarrando essa oportunidade, eu fui lutando, eu fui perseverando, não foi fácil. Os obreiros não desistiram de mim. E depois de 3 anos eu tomei a decisão, né, de largar tudo. Eu larguei tudo, larguei esse relacionamento homossexual, eu larguei
todos os tipos de vício, de pornografia, de internet, de vícios, de relacionamentos que eu tinha vício de me relacionar com pessoas pela webcam, essas coisas. Eu larguei tudo e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou limpa. Eu tenho nojo do pecado, eu tenho nojo do meu passado. Eu creio que Deus me deu uma nova chance e eu agarrei com todas as minhas forças, porque eu sei que Deus tem o melhor para mim, né? Hoje eu estou liberta, tive o meu real e verdadeiro encontro com Deus, eu tenho o Espírito Santo. Eu posso não ter assim uma vida regrada como tinha antes, mas a paz que eu tenho, e eu sei que Deus ele vai fazer o melhor, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, e pela misericórdia de Deus, hoje eu estou novamente como obreira, eu voltei como obreira para ganhar muitas almas para o Senhor Jesus.